Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui para darmos continuidade para vocês o estudo da fonologia. Eu iniciei na última aula com vocês a questão da nova ortografia, as regras pertinentes à acentuação, o que mudou com esse acordo ortográfico, que algumas pessoas sentem uma grande dificuldade para adaptar-se e outras já têm uma adaptação bem melhor, bem mais tranquila. Por quê? Porque na realidade o acordo ortográfico ele veio para simplificar. Nós já comentamos isso na última aula. Eu trabalhei com vocês o tópico 1 e 2 e retomaremos rapidamente esse tópico para vermos tudo relacionado ao acordo ortográfico pertinente à acentuação, certo? No tópico 1, nós temos então a reforma ortográfica e as mudanças nas regras de acentuação. Houve simplificação, conforme eu já falei, no tópico 1, não se usa o acento circunflexo na primeira vogal dos grupos, o. Essas vogais nós sabemos que juntas elas se separam porque não podemos ter duas vogais na mesma sílaba, portanto elas são separadas e não recebem o acento que recebiam. Por quê? Vou explicar para vocês agorinha. Dessa forma se escrevem crem, dem, lem, vem. Descrem, derivado, relém, prevém, vou, enjoo, magou, abutou. Eu já disse para vocês, e vamos repetir rapidamente, as paroxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S e terminadas em AM, AN e EM, em, não são acentuadas. Então, vamos lá para a regra. Creem. Se eu acentuasse a primeira vogal, eu teria uma paroxítona acentuada terminada em. Não acentua. Deem, de sílabo. Se tivesse o acento, paroxítona acentuada terminada em, não pode. O em está na regra da não acentuação da paroxítona. Olhe bem, voo, de sílabo. Se o acento recaísse aqui, paroxítona acentuada terminada em O, também não pode. A, E, O, seguidos ou não de S, AM e EM, O, EM e olha o O. Então, a regra, se vocês internalizam a regra de quando não se acentua, não há o acento gráfico na paroxítona, vocês internalizam automaticamente o acordo ortográfico, as mudanças na acentuação que vieram. Certinho? Vamos seguir adiante? Tópico 2, também revisando rapidamente, os ditongos ei, oi, que estiverem na penúltima sílaba de palavras paroxítonas, porque a oxítona não mudou e monossílabo tônico também não mudou, tá? Serão coerentes com a regra para o ditongo eu. Que regra é essa? Não tem acento. Que não é acentuado como nas palavras feudo, terapeuta, hermeneuta. Apesar de ser um ditongo tônico, ele não tem acento gráfico. Mas o ditongo eu é sempre fechado, enquanto o ei e o oi podem ser abertos. A sonoridade, a maneira de falar, a tonicidade continua a mesma. Foi só o acento gráfico que foi suprimido. Certo? São assim grafados. Falava-se ideia com acento no e continua sendo ideia. Ei. Olha bem, quando nós tínhamos o acento no ideia, trissílabo. Se fosse acentuado na penúltima sílaba, paroxítona acentuada terminada em A, opa, não pode acentuar a paroxítona que termina em A. A não ser que o A faça parte de um ditongo. No caso, ele não é. É um hiato. Assembleia, mesma coisa. Não se acentua. É uma paroxítona. Tem a tonicidade na mesma sílaba onde era acentuada
e nós temos terminado em A. Então, não tem acento gráfico, tá? Temos ainda o exemplo de paranoico e heróico. Cuidado, herói manteve o acento. Por quê? Porque a última sílaba, que é tônica, é uma oxítona e pode acentuar, certo? Heróico, oxítona acentuada, terminada em oi. Terminada num ditongo, certinho? Apesar de não acentuados os ditongos, continuam tônicos. Pronuncia-se da mesma maneira. E as palavras paroxítonas continuam paroxítonas, tendo a tonicidade na penúltima sílaba. A pronúncia não foi alterada. Já trabalhamos isso, vamos seguir adiante. A reforma não atingiu os ditongos ei, oi, quando ocorrem com tonicidade na última sílaba. Ou seja, quando a palavra é oxítona. O exemplo que eu acabei de dar de herói. Herói, corrói, anéis, papéis. Portanto, o acento gráfico só desapareceu, só caiu para o ditongo ei, oi em paroxítonas. As oxítonas e monossílabos tônicos mantiveram o acento gráfico. Certinho? Vamos adiante. Tópico 3. Os grupos ge, gi, que, ki ou gue, gui, que, qui. Por que eu falei das duas formas? Porque esses grupos nós podemos ter o U sendo pronunciado e nós podemos ter o U não pronunciado, que aí eu tenho o quê? Duas letras, um som, nós temos um dígrafo. O que aconteceu com esses grupos? Para mostrar que o U era uma vogal que deveria ser pronunciada, era colocado trema ou era colocado um acento agudo. Tranquilo, tranquilo tinha um acento, o trema no U. Averigue tinha o acento na letra U. Então, tranquilo tinha um trema, para provar que é tranquilo. Averigue tinha um acento agudo para provar que o U era pronunciado e era tônico. O que o novo acordo fez? Acabou. Não existe mais o trema para o U ser pronunciado, muito menos o acento agudo no U. A pronúncia continua a mesma. Pode mudar, professora? Pode, mas isso dependerá da própria população, dos próprios falantes da língua portuguesa. Nós não temos certeza se daqui a 10, 20, 50 anos, o fato de terem caído o trema e o acento agudo no U nesses grupos, a população pode começar a falar a palavra de maneira diferente. Aí os linguistas, os estudiosos terão que explicar como foi esse processo e como será uma regra diferenciada. Por enquanto, a ideia padrão é a norma padrão. Retiramos o trema e o acento agudo do U dos grupos ge, gi, que, ki e eles continuam com a mesma pronúncia, certo? Dependendo de ser o U pronunciado e ter ou não tonicidade, ele recebeu o acento. Agora, não mais ocorre trema ou acento agudo no U. Exemplos. Gente, linguiça tinha o trema. O correto, mas praticamente pessoa alguma escrevia o linguiça com o trema. Ninguém escrevia. Linguiça, sequestro, equino, aguentar. Tem gente que fala equino. Pelo amor de Deus, é um erro. Tá? Equino, aguentar. Como é que chama aquele erro de pronúncia? Lembram? Ortoépia, tá? Tranquilo, consequência, era o que eles mais escreviam que se via correto com trema. Apazigue, tinha um agudo. Argui, tinha um agudo. Arguem, arguem, averigue, averiguem. Todos tinham o acento agudo. O que facilitou?
O aluno tinha que memorizar a conjugação do verbo apaziguar e arguir, porque somente alguns tempos, modos e pessoas é que tinham acento agudo no U. Aí eles jogavam a questão para vocês e falavam o seguinte: qual a sequência que apresenta todas as palavras corretas quanto à acentuação, ortografia, etc. E o aluno ficava: peraí, esse tempo e modo verbal e a pessoa tinha acento ou não tinha? Viu como ficou simplificado? Ficou bem mais tranquilo, não tem mais acento. Mas a pronúncia continua exatamente a mesma, certinho? Então, nós temos aqui a pronúncia também não foi modificada. Pode continuar imutável? Nós não sabemos. A evolução do falar de uma população, de um povo ou de uma região, só o tempo realmente para dizer. Por isso existem os estudiosos que acompanham esta mudança ou esta solidificação ou uma calcificação de regra para o futuro. Por enquanto, essa é a regra, certinho? Vamos adiante. 4. A regra para acentuação de hiatos. Lembra do hiato? Duas vogais em sequência em sílabas separadas. Antecedidos de ditongo. Também deixou de existir. Se acentuava o hiato, se ele fosse o quê? Antes dele tivesse um ditongo. Agora não acentua mais, certo? Portanto, hiatos seguidos de ditongo não são acentuados. Exemplo, feiume era acentuado, mas como vem um ditongo antes, caiu. Cheinho, cheinho. Eu tinha um ditongo e tinha o acento no hiato i. Tá? Vogal i, esse i aqui ficou o quê? Cheinho, ele forma o ditongo e esse i tinha um acento. Feiura, feiura, fei ditongo, o u tinha um acento, perdeu porque vem após um ditongo. Então, os hiatos mudaram essa regra também de acentuação. Tópico 5. O acento diferencial. Tinham muitos. Das palavras homógrafas, o que eu quero dizer? Grafa, escrita, homo igual, mesma escrita, mesma grafia, também foi retirado. Exemplo, como das palavras para, eu vou para a minha casa, preposição, e de para, forma verbal da terceira pessoa do presente do indicativo do verbo parar. Eu vou para casa, preposição para. O carro para repentinamente. Ela não para de falar. Então, nós temos o tempo verbal. Antes, nós tínhamos o acento diferencial. Não existe mais. Vocês observarão pelo contexto. Para, mesma pronúncia, mesma grafia. Homógrafo e homófono. Mesma grafia e mesmo som, como vocês descobrirão pelo contexto, certo? Então, tínhamos o diferencial do pelo substantivo, nós tínhamos aqui um circunflexo, de pelo, contração da preposição por com o artigo o. Como era esse pelo substantivo? Pelo mesmo, pelo do braço. A menina descolore os pelos do seu braço. O pelo do cão é muito macio. Aí nós tínhamos um substantivo que era acentuado com circunflexo. E aqui, ele andou muito pelo caminho, pela vida ou pelo vale da sombra da morte. Pelo, a contração da preposição com o artigo. Então, havia essa diferenciação de acento, não existe mais. Certo? Vamos adiante? As únicas exceções, ou seja, onde continua o acento diferencial, são os pares por, preposição, e por verbo. O por do verbo continua tendo o acento diferencial para mostrar que é verbo. E pode, forma do presente do indicativo, do verbo por, e pôde. Aí nós já temos o quê? Forma do pretérito perfeito. Então, pode presente, pôde passado, certo? Também os acentos diferenciais que marcam as classes das palavras.
que, por quê. Mesma pronúncia, mesma grafia, estudaremos o caso do que e do porquê em uma aula separada. Certinho? Espero que tenha ajudado vocês, bons estudos e até a próxima aula.